E nesse mês de atenção especial à saúde mental, vamos te mostrar a história de um pastor. Por trás do púlpito, havia um homem em silêncio, lutando contra uma dor invisível, enfrentando uma batalha muitas vezes não compreendida. Um pastor com depressão. Mas ele encontrou na fé e a força que ele precisava para não desistir e na medicina o apoio necessário para vencer essa doença. A reportagem especial é da Camila Lima e Tainara Nascimento. Em 2018, o pastor Daniel Rocha, de 59 anos, viu o corpo pedir socorro. Coração acelerado, as minhas mãos suavam, testa suava e minhas mãos tremendo. Era depressão em estágio grave, uma doença ainda cercada de preconceitos quando vista pelo olhar da religião. É que eu venho do ambiente de igreja, então por muitas das vezes cria essa imagem que essa possibilidade não acontece com o crente, né? E dentro da igreja tem muito preconceito também, no caso de dizer que é demônio, essa situação toda. Só que eu precisei da ajuda médica, precisei de psiquiatra, precisei de tomar os remédios e precisei do exercício físico, precisei melhorar a minha alimentação, precisei melhorar o meu tempo de sono, a qualidade de sono. E isso realmente foi que fez com que eu conseguisse sair da situação. Depois de esgotar alternativas, Daniel aceitou o tratamento médico. Foi quando a fé e ciência caminharam juntas que a paz voltou à vida do pastor. Então, a depressão é uma doença multifatorial. Então, ela tem aspectos ambientais e biológicos. Dependendo do nível da intensidade, leve, moderada, grave, você pode tratar de forma não medicamentosa, por exemplo, com terapia, atividade física, alimentação, mudança de hábito, né? Terapia. Então, esses processos vão resolver questões leves, moderadas. Quadros moderados a graves, aí a depender do impacto na vida da pessoa, você precisa do medicamento para acelerar a recuperação. A minha situação foi tão grave, para vocês entenderem, que o psiquiatra falou que a minha esposa tinha que amarrar uma corda nela e a outra ponta em mim durante a noite. A minha situação foi tão terrível, eu fui tão longe. Eu agradeço a Deus por ter voltado, porque eu tinha pavor da minha respiração. Olha o grau da minha irritação e do meu pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que apenas 1 em cada 10 pessoas com depressão recebam tratamento adequado em todo o mundo. No Espírito Santo, dados do IBGE revelam que 342 mil pessoas têm o diagnóstico da doença. Porém, apenas 172 mil pessoas estiveram em consultório médico nos últimos 12 meses procurando tratamento. A história do pastor mostra que é preciso quebrar tabus. A espiritualidade não foi anulada. Pelo contrário, somou-se ao cuidado médico, processo essencial para a sua cura. A espiritualidade no sentido bem amplo, tá? Intrínseca, extrínseca, a religião como um canal para você vivenciar isso e às vezes até mesmo a espiritualidade sem ter uma vivência religiosa. Então, um conceito bem mais moderno de espiritualidade como valor. Aí sim, é uma coisa que vivenciada pode ajudar positivamente. Mesmo pessoas conhecidas enfrentam batalhas silenciosas. O padre Fábio de Mello contou em seu livro como lidou com a depressão. Quando nós falamos em experiência de acompanhamento psicoterapêutico, ainda há na nossa ideia também um certo outro tabu de que fazer terapia é coisa para doido, o que na verdade não combina nem um pouco. Quando nós falamos da experiência religiosa e da experiência psicoterapêutica, elas podem andar juntos e, inclusive, há muitos pesquisadores que afirmam que essas duas experiências caminhando juntas, elas são muito profundas e que garantem ainda mais assertividade no processo. Falar desse tema, inclusive, em templos, né, em espaços religiosos, é importante porque ajuda a quebrar o preconceito. E aí, quando alguém precisa pedir ajuda, a pessoa não enxerga isso como falta de fé, né? Mas como um ato de autocuidado. O porteiro Ziel Coimbra, de 49 anos, lembra do receio que teve de revelar o diagnóstico de depressão em sua comunidade de fé em 2014. Eu sou presbítero
E como cristão, né, isso seria um peso muito grande. Mas o que eu fiz mesmo foi me esforçar para que eu ficasse livre da depressão. A gente tem que parar com isso e dizer, eu não preciso de ninguém, nós precisamos um do outro. Eu vivia 24 horas dopado de remédio, me recuperei. Sabe o que eu tomo de remédio hoje? 0. Hoje em dia eu faço 2 vezes funcional e uma pilates. Toda semana. Isso virou uma religião para mim, entendeu? É algo assim que eu faço com muito prazer. E aí ganhei músculo, ganhei saúde, ganhei disposição. Acabou tudo que eu estava vivendo. Hoje eu estou curado. Amém. Hoje eu estou ótimo, 100%. Que história inspiradora, né, gente? Olha, se você enfrenta sinais parecidos, procure um psiquiatra ou a unidade de saúde mais próxima. Em todo o Brasil, o Centro de Valorização da Vida atende pelo número 188, 24 horas por dia. E aproveitando, né, que a gente mostrou essa matéria aí inspiradora, já deu uma deixa aí para o nosso assunto de hoje, porque hoje a nossa entrevista no Tribuna Manhã é sobre a importância de falar sobre o suicídio, justamente para prevenir novos casos. O Brasil, gente, perde em média 38 pessoas por dia, o que se aproxima de 14 mil pessoas por ano para o suicídio, de acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde. Nesse mês de setembro, acontece uma campanha mundial que joga luz nesse tema. É o Setembro Amarelo. Esse ano, o tema é Conversar pode mudar vidas. E é justamente essa conversa aberta que a gente vai ter hoje aqui no estúdio, com o objetivo de quebrar esse tabu e enfrentar o preconceito que ainda existe, para que assim a gente possa preservar vidas. Aqui comigo nessa mesa maravilhosa está o doutor João Paulo Cerqueira, psiquiatra. Muito bom dia, doutor. Aproveitando que a gente está falando que a gente tirou amanhã para ter uma conversa sobre isso. Já queria saber, falar sobre suicídio abertamente aqui na TV, falar com os nossos parentes, amigos próximos, é uma forma de incentivar ou isso mais ajuda do que atrapalha? É um dos mitos? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, Júlia, é um mito. Existe um mito de que falar sobre suicídio incentiva ou aumenta as taxas. Na verdade, falar sobre suicídio de forma responsável, com uma escuta, é fundamental. A gente precisa de falar de saúde mental, né? A gente precisa olhar nos olhos, perguntar à pessoa como você está, como foi seu dia, está tudo bem com você, você tem algum medo, acha que está querendo se machucar? Essas perguntas, né, são perguntas fundamentais para a gente poder pensar um pouco sobre essa questão do suicídio. E aí a gente tem que estar atento, né? Quem pergunta vai ouvir a resposta. Às vezes pode ouvir uma resposta que é difícil de ouvir, né? Sim, eu quero me machucar, ou eu penso em... E aí é preciso acionar toda uma rede de proteção, né? Sabe, a escuta acolhedora, sem o julgamento e esse encaminhamento, chegar junto com a pessoa para acompanhar no atendimento médico, é fundamental para a garantia do sucesso terapêutico, da saúde, né? É duro ouvir isso, né, de alguém que a gente ama, mas assim, a gente vai até para um segundo mito, né, que o doutor estava até comentando aqui antes da gente entrar. Então quer dizer que quem fala é um mito, né? Quem fala é capaz de fazer, não é só da boca para fora, né? Quem fala é capaz. Sim, a maior parte dos suicídios, quando a gente avalia retrospectivamente, a pessoa deu sinais. Os sinais, Júlia, vão desde o isolamento social, uma dificuldade da interação mesmo, a pessoa passa a ficar mais recolhida, mais no quarto, sem tanto desejo, deixa de fazer coisas que antes faziam sentido, né? Tem alterações do sono, às vezes as pessoas começam a beber mais, usar substâncias. É um conjunto, existem sinais que se a gente olhar ali no dia a dia, né? Se for uma família atenta, que dá aquele estopim para fazer a pergunta, para de repente a gente começar esse processo de cuidado, né? A crise, Júlia, pode ser uma oportunidade para o cuidado de si. E doutor, infelizmente, assim, o suicídio é a causa, né? Tem a ver com transtornos
psíquicos, né? Transtornos psiquiátricos, a depressão, outros transtornos assim. Como é que a pessoa chega a esse ponto? O que está por trás disso? Então, a maior parte dos suicídios tem uma relação com o transtorno mental. E é por isso que, de alguma forma, é prevenível, é por isso que a gente tem as campanhas para podermos falar sobre essas questões, né? Agora, em situações de crises sociais, por exemplo, a gente também tem um aumento da taxa. Quando a gente olha as taxas, Júlia, infelizmente a gente tem um aumento, mesmo com as campanhas, tanto nos Estados Unidos quanto na América do Sul, que a gente percebe um aumento do número de suicídios. Isso se deve não só às questões de saúde mental, mas também a outros elementos, como crise econômica. E quando a gente olha quem mais tenta suicídio, ou quem mais executa, quem mais morre, o que a gente percebe é que tem uma correlação direta com crises sociais, que é o isolamento, não ter uma família próxima, não ter uma rede protetiva, ou ter perdido o emprego, ou ter sofrido uma violência, ou estar ali fazendo uso intensivo de substâncias, né? Esses são fatores muito importantes que estão relacionados ao suicídio. São um conjunto de fatores, né? Sociais, ambientais, tudo isso, né? E é quem está em volta que tem que observar, né? O que a pessoa está passando, por uma fase que a pessoa está passando. E essa abordagem, doutor? A gente sempre fica meio receoso, né? Como é que eu chego para perguntar, o que eu falo? É um abraço, é uma escuta, uma palavra na hora certa? Como é que essa abordagem tem que ser? É isso mesmo. A gente tem que... É isso que a gente faz aqui, né? A gente senta à mesa, olha nos olhos, conversa. Isso é muito importante na rotina mesmo, né? Das famílias, né? Poder estar com os filhos nesses momentos, convidar, comer uma coisa e aí perguntar como foi seu dia, como estão as notas. Eu percebo que você está triste, está isolado, você está pensando em alguma coisa, você pensa em se machucar. Essas perguntas, isso, é difícil de fazer a pergunta, porque vai vir uma resposta muitas vezes que talvez não seja a que a gente queira, mas estar junto é fundamental. Acolher sem julgar, encaminhar, acompanhar na crise, isso para o dia a dia, né, Júlia? Mas, por exemplo, imagina alguém que está na terceira ponte ou numa situação limite, né? Aí tem que chamar o SAMU e toda uma rede protetiva. Para a gente alcançar redução dos números de suicídio, é preciso não só a conversa individual, é preciso toda uma rede protetiva. A gente tem que ter profissionais investidos nesse processo de cuidado que possam acolher. A gente precisa ter uma rede para cuidar da crise, a gente precisa ter um atendimento pós-crise, né? Então é algo, e também infraestrutura social, né? Aquilo que foi dito, assim, quando reduz os benefícios sociais para as populações mais vulneráveis, é a população que mais sofre, e existe uma correlação entre sofrimento psíquico e tentativa de suicídio. É importante a gente falar sobre isso, doutor, porque assim, a gente sabe que todo mundo está sujeito, né? Não importa onde more, como vive, mas existem populações mais vulneráveis, né? Com relação à condição econômica, com relação à classe social, à cor da pele. Fala um pouquinho sobre quem é que está mais exposto a isso. É uma coisa universal, né? Assim, é importante entender que não tem cara, nem tem... até para a gente, às vezes, pensa assim, estou numa situação econômica favorável, logo não vai acontecer. Não, pode acontecer com qualquer um, mas, de fato, a gente tem, por exemplo, homens na faixa etária da meia-idade, né? É mais comum, a população negra, quem faz uso de substância é mais vulnerável, idosos também. A gente tem crescido também um grupamento novo, esse relacionado a jogos, né? Não é incomum que quando a gente pergunta por que a pessoa está pensando em morte, né, por que a pessoa está pensando em se matar ou coisas do gênero, é fundamental perguntar outras coisas. Tem dívida, está devendo agiota, fez compras, está usando substância. Então, é sempre, Júlia, um conjunto de informações que vai ajudar o profissional, junto com a família e a própria pessoa em sofrimento, a estabelecer qual é o melhor local de cuidado, porque vai ter aquele que vai precisar de um cuidado intensivo e supervisão contínua, eventualmente até internação no hospital geral,
ou internação intensiva no centro de atenção psicossocial, assim como vai ter aquele que vai ser visto numa frequência menor no ambulatório, né? São muitos profissionais envolvidos para devolver o bem-estar dessa pessoa, né? Doutor, a gente já tem participação aqui, né, da nossa audiência. A Maria da Penha, em Vitória, ela perguntou: como diferenciar uma tristeza profunda de um risco real de suicídio? Justamente esse escalonamento que a gente fala, né? Quando é só uma tristeza, não está atrapalhando o seu dia a dia, ou quando é um sinal de alerta? É isso mesmo, Júlia. A tristeza, ela é situacional, é parte da nossa existência. A gente fica triste quando não vai bem na prova, a gente fica triste quando recebe uma devolutiva no trabalho, e isso é parte da vida. Quando a gente tem uma tristeza que é persistente, que está associada a um isolamento social, que deixa de fazer coisas que anteriormente davam prazer, e principalmente se a pessoa começa a anunciar, não faz mais sentido a vida, ou faz cartas de despedida, isso tudo tem que ser para o familiar um sinal de alerta muito importante. E aí não há tempo a perder, tem que correr para buscar auxílio mesmo, para estabelecer um processo de cuidado. Então, se é uma tristeza permanente com mudança do funcionamento geral, tem que passar por ajuda, tem que passar por uma avaliação especializada com profissionais, né? E aí, doutor, a gente vê a importância realmente dos laços familiares, né, gente? Porque é algo até que a gente vem perdendo, né, com a presença da tecnologia, muitas vezes presente na mesa. Muitas vezes a gente não consegue perceber o que é uma mudança drástica da pessoa ou um comportamento comum, assim, do dia a dia por algum episódio, né? É muito importante a gente voltar os olhos também para a forma como a gente está se relacionando com o outro, para conseguir perceber esses sinais, né? Doutor, só quer falar? A gente tem mais uma pergunta aqui, pode falar? Pode falar. Pode falar? A gente tem a pergunta do Júlio Silva, que é da Serra. Muito obrigada pela participação desde já, tá, gente? Ele pergunta: uma amiga já tentou suicídio e agora qualquer tristeza dela, a gente já pensa o pior, que ela possa tentar novamente. Como agir com ela diante dessas situações? Como abordar o tema com ela? Acaba ficando um pouco assim, uma marca ali, né? Que a pessoa... Fica, porque de fato é aquilo que a gente disse, né? Assim, ter um familiar que tentou suicídio gera marcas tanto na pessoa quanto naqueles que estavam em volta. E aí tem a abordagem, que é a abordagem pós-crise, né? Como garantir o suporte também para aqueles familiares. Isso é fundamental. Que os parentes possam dizer do próprio sofrimento, até para a gente alcançar uma dinâmica mesmo, né? Uma dinâmica saudável, restituir, né? Lutar contra essa identificação, né? Quem é fulano? Ah, fulano é aquela que tentou suicídio, né? Essa imagem, ela é preocupante mesmo, né? E como que a gente fortalece isso? Constituindo novas identidades, né? Ah, fulana teve isso, mas também tem uma profissão, também é mãe, né? O exemplo aí foi um exemplo de uma mulher, né? Quando a gente pensa no processo de cuidado, a gente tem que atuar sobre os diferentes fatores psicossociais. E aí isso envolve entender qual é o campo, é um fator social no sentido que está ligado ao trabalho, está ligado à educação, está ligado a que vínculo. E tentar abordar com muita paciência esses elementos, né? Para ter um pouco de tranquilidade. O trabalho é multiprofissional porque envolve acompanhamento psicológico para as questões que estão relacionadas à psicologia, social para eventualmente situações relacionadas a risco, né? Então, risco financeiro, risco de agressividade. Então, é esse conjunto de intervenções que dá à família e à pessoa um sentido de segurança, de que, olha, mesmo que a pessoa ainda tenha uma ideia negativa, eles estão ali no caminho, né? E aí é um caminho que se constrói devagarzinho, né, para restituir essa segurança.
Realmente não é a ideação suicida que define a pessoa, né? Ela é muito mais do que isso, né? Doutor, mais uma pergunta aqui, o pessoal hoje está participando, muito obrigada, tá, gente? Participem sempre. Uma pessoa que não quer se identificar, que é morador de Cariacica, a gente até entende do porquê não querer se identificar, porque ele fala da vergonha, da culpa. Essa pessoa está perguntando se é normal sentir vergonha e culpa por ter pensamentos suicidas. Olha, a culpa e a vergonha são sintomas relacionados à depressão mesmo, né? Então, numa síndrome depressiva, a gente pergunta, você está se sentindo culpado? O luto também vem muito atrelado à culpa. Então, todas as vezes que a gente perde um ente querido, a gente sempre pensa, mas será que eu poderia ter feito alguma outra coisa? E se eu tivesse... Então, esses sintomas, culpa e vergonha, estão relacionados muitas vezes a um quadro depressivo ou um quadro de luto. E a escuta empática, você dizer para a pessoa, olha, isso aí eu sei que está causando sofrimento, mas isso está relacionado a luto ou isso está relacionado a um quadro depressivo, pode auxiliar nessas distorções, né? Às vezes a culpa é uma distorção da realidade, né? E aí quando a gente conversa, quando a gente percebe, olha, tem outras pessoas que também passam por isso, né? Isso. É essa mensagem que a gente quer passar, né, doutor? Que você de casa não está sozinho, procure ajuda, a gente tem um Centro de Valorização da Vida, 188, dá para ligar de casa, procurar uma unidade de saúde mais próxima também, os CAPs. Doutor João Paulo Cerqueira, muito obrigada, tá bom, pela presença, pela entrevista, encorajadora. Espero que chegue o maior número de pessoas para que elas saibam que não estão sozinhas, né? Tema muito importante. Obrigada, tá, doutor? Obrigado.